Então, a questão do elevador, voltando, né? Esse cara tem uma massa e tem um peso, né? Quando o elevador está parado, o peso é igual ao normal, tá? O peso é igual ao normal. Então veja, se ele parte com uma aceleração, né? O que acontece? Você tem uma força que é tipo aquela força fictícia, né? Ele está parado, o elevador sobe, ele tende a querer ficar naquele ponto. Então vai aparecer uma força contra ele, né? Ele vai tender a ficar com a aceleração contrária, né, ao do elevador, né? Então a normal, ou seja, que é a força normal sobre ele, agora não é P igual a N, vai ser a normal está aqui, ó. Então veja, vai ser a normal vai ser peso mais MA, que é a aceleração do elevador. Então você vê que a normal aumenta. Se você colocar uma balança aqui, você vai ver que a balança vai dizer que o cara está mais pesado, né? Se o elevador, na verdade, baixa, o que acontece, né? Quando o elevador baixa, ele vai tender a ficar lá em cima, né? Então vai surgir uma força ao contrário, pro outro lado. Então agora a normal, isso aqui é subida, a normal, né? Vai ser igual ao peso menos a força ao contrário. E aqui a descida. Você vê que ele fica mais leve, né? Se você fizer com que, ó, veja, mg, né? Se a aceleração é igual a g, a normal é zero. Ou seja, ele vai perder o contato com o solo. Por isso que ele dá a sensação de que ele está flutuando. Tem uma hora que você pode soltar do chão, né? Isso que dá aquela sensação de falsa gravidade, né? Tem uma questão do ITA, acho que de 2002, 2001, que ele faz uma série de blocos em contato, né? E ele pede a força de reação que vai estar no terceiro, quarto bloco, no elevador, né? Que sobe. Então o que você vai fazer? Você vai decompor, né? Vai pegar cada bloquinho, vai fazer as forças, né? E vai fazer para cada um, você vai fazer essa somatória aqui, né? Pro bloco de cima, ele tem o peso dele, né? E a reação do bloco de baixo. Com 1, 2, 3 e 4. Vai ser a força, né? A normal dele vai ser, você vai ter a normal dele aqui, né? E vai ter o peso, né? Então aqui você vai ter esse cara aqui, peso de 1. Pro segundo, aí ele tem a força de reação. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Força de 2 sobre 1. Esse aqui vai ter a força de 1 sobre 2. O peso do 2, né? Ok? E a força do de baixo, né? E assim sucessivamente. Você vai fazendo em todos eles, tá? Eu vou fazer essa questão na lista de exercícios. Mas eu quero falar uma coisa interessante para vocês, né? Uma coisa interessante. É sobre a teoria da relatividade. Aproveitando, né, já para essa questão do elevador foi questionada pelo Einstein da seguinte maneira: ele criou duas teorias de relatividade, uma relatividade especial que ele fez acho que em 1905, que dava aquele negócio de viagem no tempo, né? O tempo passa mais lento, o comprimento diminui, a massa aumenta quando chega perto da velocidade da luz. A teoria da relatividade geral, ela fala sobre a gravidade. Você vê que se você ficar no elevador de olho fechado, você não sabe se ele está subindo ou se está descendo. Se você subir, você vai ter a sensação de que seu peso aumenta, né? E se você descer, a sensação de que seu peso diminui. Se você não sabe se você está subindo ou se está descendo, não dá para saber se você está perto de um planeta ou não. Então ele fala que a gravidade, ela depende dessas questões aí de aceleração, tá?
Não dá pra saber. E daí nos estudos dele ele foi estudando. O cabelo dele vai ficando branco. E ele disse que as massas muito grandes deformam o espaço. E pelo fato de ele deformar o espaço, a luz pode se curvar. Então ela não percorre um caminho reto. Isso aí. Tá? Então eles fizeram uma experiência lá acho que no Ceará. O Einstein foi lá no Ceará, ou em Natal, acho que não sei qual foi o estado do Nordeste. Fizeram, uns cientistas lá, europeus lá, americanos, montaram um mini laboratório lá para fazer uma medição. Que em determinada época do ano, o planeta Mercúrio ia ficar bem atrás do Sol. Então, teoricamente, não era possível ver o planeta Mercúrio. E ele foi lá e eles foram medir. E eles conseguiram ver o tal do Mercúrio passando por trás do Sol. Por quê? O Sol, com uma massa muito grande, ela deforma o espaço perto de Mercúrio. E Mercúrio está perto dele. E com isso, uma luz que é refletida em Mercúrio passa por volta do Sol. É que nem quando você deita numa cama ou num sofá, que faz aquela afunda, né? Então é a mesma coisa. Imagina que você é o Sol e você senta lá na sua cama e você vê que afundou. Então, essa é a deformação espacial. E aí você consegue ver um negócio que está atrás. Então a luz fez uma curva. Desculpa se eu falei esse negócio tudo meio cagado, tá? Isso é só uma curiosidade que eu tô falando para vocês, tá? Se vocês não se interessam por isso, tá bom, é só... Eu também não me interesso muito não por teoria da relatividade, mas como cai isso no ITA, também não é que isso vai cair no ITA, mas a parte de tópicos de física moderna cai, né? E eu já vi isso em algum lugar, e daí eu tô passando para vocês na parceria. Isso aí. Pô, agora é uma preguiça que aqui desse livro. Tá. Vamos fazer mais aqui. Fechar aqui a nossa lista, né? Vamos aproveitar e fechar. Já tá no fim. Já tá acabando o papel. Tem um exercício, um problema, um dúsforo, que é o seguinte: você tem uma bola aqui, aí tem um neguinho sentado aqui, ó. Aí é uma bola de gelo. Daí ele começa a cair, uma hora ele cai, ele solta, né? Esse aqui é um dos primeiros exercícios que eu fiz quando eu estava estudando pro ITA, né? Ele quer saber qual que é o ângulo que o cara perde o contato com a esfera, né? Porque ele vai deslizar, uma hora ele solta. Então é só você fazer a seguinte situação. Imagina que você está aqui e esse aqui é o ponto que você tem. Esse aqui é o ângulo que você quer que ele perde o contato, né? Que ele vai se soltar da esfera lisa. Então você tem o que? Você tem a normal, você tem o peso, né? É isso, você tem a normal, você tem o peso. A normal é igual ao PY, certo? É igual ao PY. Ou seja, se isso aqui é o ângulo com que ele solta, então a normal... Não, aguenta aí. Na verdade é o seguinte: ele vai vir aqui, só que ele está acompanhando essa esfera de raio R. Com isso, a força centrípeta é igual à força PY menos a normal, tá? Então fica MVR MG cosseno de θ, né? Do θ, que é o θ que você quer. Então esse aqui é RG cosseno de θ. Então pra gente achar esse ângulo com que ele solta, tem que saber a velocidade, né? Então veja o seguinte: aqui é o centro,
tá? Ah, por que eu esqueci a normal? Porque no ponto que ele solta, a normal é 0, tá? Então fica apenas a velocidade, a força centrípeta vai ser igual ao PY. Então para ele se soltar, a normal é 0, né? Porque a reação vai ser 0. Então veja o seguinte. Bem aqui você tem um raio. Aqui é o tal do ângulo que solta, né? Aqui você tem uma energia potencial, ele está parado. E aqui ele tem um potencial mais uma energia cinética. Certo? Então veja, a gente vai saber qual que é a velocidade com que ele vai estar aqui, né? Então nós temos o que? Que mgrzão, que é a altura, só que ele caiu isso aqui, ó. Ou seja, é igual a energia potencial nesse ponto, que é mgr menos, ou seja, ele menos cosseno de θ, isso, tá, mais a velocidade nesse ponto. Então fica, corta esse, corta esse, corta esse, gr igual a gr cosseno de θ mais meio v ao quadrado. Se você substituir esse nesse aqui, gr cosseno mais meio r ao quadrado, g ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então você vê que você tem uma equação do segundo grau. Pode cortar isso. Pode cortar isso. 1 cosseno de θ mais meio rg cosseno de θ ao quadrado. Se você souber, se eu chamar isso aqui de t, você tem uma equação do segundo grau, né? Mais 2 rg cos t ao quadrado, t menos 1 igual a 0. Então você resolve, você vai achar o cosseno no qual esse ângulo se solta. É isso aí, beleza? Então, falou galera, terminamos essa parte. Vamos fazer uma lista de exercícios baseada nas questões do ITA e seguir em frente nas resoluções. Espero que essa aula meio prática, meio teórica, tenha aberto o cabeção da galera aí e feito vocês adquirirem mais esses ferramentas para na hora da prova você não ficar pensando muito e já ir cair direto fazendo a questão. Mas lembre-se, só por causa disso não é para sair caindo direto fazendo a questão, tem que analisar. Mas não tanto, né? Tentem se lembrar disso, de como se faz, mas nunca saiam fazendo maceteado, porque no ITA não tem macete, beleza? Na verdade tem, mas sempre fique com o pé atrás. É isso aí galera, falou.